Graça e paz. Vamos continuar com o audiobook Saia do Raso. Parte 1. Entender e receber. Capítulo 1, página 21. Certeza e convicção. Será que tudo o que você considera fato é real? O que ateus, ateístas, judeus e capitalistas têm em comum? A resposta é simples: crença. Uns creem que Deus não existe, outros veem Deus em tudo. Uns creem em um único Deus, outros veem o dinheiro como um Deus. Os credos variam, mas não há ninguém que não possua fé em algo ou em alguém. Na verdade, a fé é necessária para a vida humana. Levantamos todos os dias porque acreditamos no trabalho, crendo na importância da família, doamos nosso tempo a ela. Tomamos um remédio porque crê no assim seremos curados. Todo comportamento humano tem uma crença que o sustenta. Isso quer dizer que, mesmo que de forma humana, todo indivíduo possui algum tipo de fé. Todavia, existem aqueles que receberam uma fé diferente. Uma que não foi formada a partir da interação com o mundo, mas que veio do próprio Deus, através da sua palavra. A principal diferença entre a fé do mundo e a fé cristã é o material com o qual ela foi formada. A fé cristã vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, por exemplo, a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Isso nos permite entender que a fé por si só não carrega valor e nem motivo para glorificação. O segredo é o objeto no qual ela está centrada. Se colocarmos a fé no dinheiro, em uma imagem de escultura, em uma pessoa, em boas atitudes ou até mesmo no universo, em algum momento perceberemos a falibilidade dessas coisas enquanto deuses. O que torna a fé cristã especial não é a fé em si, mas é Cristo, o Salvador, porque apenas Ele é capaz de fazer com que esta se torne salvadora. Infelizmente, algumas pessoas possuem fé na fé, ou seja, acreditam no poder da crença. Dessa forma, com o tempo, a tendência de cada uma delas é ficar tão concentrada em medir a sua própria crença, avaliando o seu poder ou sua fraqueza, que por fim acabam por esmorecer na fé. Por outro lado, a fé cristã é a fé em Cristo. A solidez dela vem do material do qual foi formada. Por isso, ao defini-la, a Bíblia a compara com um fundamento. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. A expressão firme fundamento, em grego, é hypostasis, que significa certeza, suporte, substância, segurança, realidade, pilar. Se pensarmos em um prédio, por exemplo, a coluna é o que lhe dá sustentação, é o seu firme fundamento. A resistência de uma coluna depende do material que a formou. Um pilar de gesso tem muita beleza, porém pouca resistência, pois seu material é fraco e sensível. Já uma coluna de concreto nem sempre é bela, mas consegue sustentar grandes edificações. Por isso, o material que a formou é capaz de resistir a pressões e depreciações. O material que forma a coluna da fé é a palavra de Deus. Isso significa que aquilo no qual nos apoiamos e esperamos
não desabará, pois a nossa esperança está sustentada pela crença na palavra, a verdade absoluta e imutável. E assim como o teto depende do alicerce, a esperança depende da fé. Muitas pessoas não têm paciência para esperar porque perderam o fundamento do crer. Imagine uma moça solteira que recebeu uma palavra do Senhor dizendo que ela iria se casar com um homem segundo o coração de Deus. Ao acreditar na palavra recebida, ela decidiu esperar com alegria pelo cumprimento da promessa. Porém, passado certo tempo, ela se cansou e simplesmente iniciou um relacionamento contrário à vontade do Senhor. Se indagada sobre a questão, ela poderia dizer: demorou demais, eu cansei de esperar, perdi a paciência e agarrei a oportunidade. Na verdade, ela não perdeu a paciência. O que ela perdeu foi a fé no que Deus iria fazer. Sem o fundamento da fé, o teto da esperança desmorona. Por trás de um crente impaciente existe uma razão, uma raiz de incredulidade. O interessante é que o versículo não para por aí. Após definir fé como o firme fundamento da esperança, o escritor da Epístola aos Hebreus continua dizendo que a fé também é a convicção de fatos que não se veem. Muito do que a palavra de Deus declara, nossos olhos não são capazes de enxergar. Deus, as promessas futuras, o sacrifício de Jesus, os anjos, o céu, todas essas realidades invisíveis a nós no âmbito natural. O problema é que a invisibilidade faz muitos não acreditarem na palavra de Deus. O raciocínio é: não vejo, logo não existe. Contudo, invisibilidade não é sinônimo de inexistência. O vento, as ondas de rádio, as palavras e sentimentos são invisíveis, mas ninguém ousaria afirmar que não são reais. Note como a versão bíblica amplificada traduziu esse verso. Agora, fé é a garantia, a confirmação de coisas que esperamos, sendo a prova de coisas que não vemos e a convicção da sua realidade. Fé é entender como um fato real o que não foi revelado aos sentidos. Hebreus capítulo 11, verso 1, Bíblia amplificada. Um fato é uma verdade absoluta, real, existente, inequivocada, declarada. Toda a realidade existente na Terra teve uma só origem, o Verbo de Deus. João, capítulo 1, verso de 1 a 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O próprio autor da carta aos Hebreus declara que, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, verso 3. Veja, a realidade existe pela palavra. O fato, portanto, foi estabelecido pelo Verbo de Deus. Fato, então, é tudo aquilo que Jesus diz. Assim, algo que nunca saiu dos lábios de Jesus, ainda que tenha sido declarado por alguém, é fantasia ou engano. Quando Jesus fala, o fato passa a existir como realidade, seja ele material ou espiritual. Seguindo esse raciocínio, a fé deve vir após o fato e nunca antes. Ou seja,
É impossível ter fé em algo que Jesus não disse. Afinal, ele não é a convicção de fantasias nem de desejos pessoais, e sim a convicção de fatos. Dicionários bíblicos definem fé como persuasão, convicção plena, convicção baseada em fatos que foram ouvidos, crenças, confiança, confiar em alguém. Aquilo que se crê. Baseado nessas definições, podemos afirmar então que ter fé é sermos persuadidos pelo que ouvimos da palavra de Deus, a ponto de termos convicção plena no próprio Deus. Entretanto, não basta entendermos com clareza o que é fé. Precisamos entender também o que não é fé.